o fascínio do desdobramento da consciência. Ao longo da história, relatos de pessoas que afirmam ter deixado seus corpos durante o sono, em meditações profundas ou em situações de quase morte, despertam fascínio e mistério. Essas experiências são chamadas de viagens astrais, ou experiências fora do corpo, e aparecem em tradições espirituais, filosóficas e esotéricas de diferentes culturas. Na Índia antiga, por exemplo, os Vedas já descreviam a ideia de um corpo sutil, capaz de transcender o físico e atravessar dimensões invisíveis. No Egito Sagrado, textos que falavam do Ka, um aspecto espiritual do ser humano que podia se deslocar após a morte ou em estados especiais de consciência. Entre os povos indígenas, muitos rituais xamânicos relatam jornadas em que o espírito do xamã viaja para outros mundos em busca de sabedoria, cura ou proteção. A ciência contemporânea também começa a se debruçar sobre o tema, principalmente a partir dos relatos de experiências de quase morte, que muitas vezes incluem a sensação de sair do corpo, observar o próprio corpo de fora e atravessar espaços de luz. Para alguns, esses fenômenos são apenas ilusões produzidas pelo cérebro em situações extremas. Para outros, são evidências de que a consciência não está limitada ao corpo físico. Essa tensão entre ciência e espiritualidade faz das viagens astrais um tema especialmente rico. Mais do que um fenômeno isolado, elas levantam perguntas fundamentais. Quem somos além da carne? O que acontece quando os limites do corpo físico se desfazem? A consciência é apenas produto do cérebro ou é uma centelha que pertence a algo maior, infinito? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mistério, explorando não apenas os relatos, mas também os significados espirituais das viagens astrais e como elas podem nos ajudar a compreender a natureza profunda da consciência. Prepare-se para abrir sua mente, pois vamos atravessar um território em que ciência, espiritualidade e mito se encontram. Agora eu quero saber de você. Já ouviu falar ou já teve alguma experiência de viagem astral? Compartilhe sua visão nos comentários. E se este tema te instiga, curta o vídeo para que mais pessoas possam embarcar nessa jornada conosco. O corpo sutil e a tradição das viagens astrais. Para compreender o fenômeno das experiências fora do corpo, é essencial conhecer a ideia de corpo sutil. Em quase todas as tradições espirituais, encontramos a noção de que o ser humano não é apenas matéria, mas também energia, espírito e consciência que se manifestam em diferentes níveis. Na filosofia hindu, fala-se de vários koshas, ou invólucros do ser, entre eles o corpo astral, responsável por sensações e emoções, e o corpo causal, ligado à mente e à alma. Já na tradição budista, a consciência é vista como algo que pode se desprender da forma física em estados meditativos profundos, revelando dimensões da realidade que não são acessíveis aos sentidos comuns. No Egito Antigo, o Ba e o Ka eram considerados princípios espirituais que sobreviviam à morte do corpo físico e que podiam vagar em outras esferas da existência. Essa crença influenciava rituais funerários e práticas mágicas, baseadas na ideia de que a alma tinha mobilidade própria. No Ocidente, a tradição hermética e a Cabala também falam de corpos sutis, como o corpo de luz, que pode ser cultivado e fortalecido para se mover entre dimensões. Os alquimistas viam o trabalho espiritual como uma forma de despertar esse corpo interior, transformando a experiência da vida em um processo de libertação da matéria. Mais perto de nós, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, descreveram o perispírito, um corpo energético que serviria de intermediário entre o corpo físico e o espírito. Para os médiuns, é através dele que o espírito se manifesta, comunica e até realiza deslocamentos em planos invisíveis. Todas essas visões, apesar de diferentes em detalhes, apontam para uma mesma intuição. Existe em nós um aspecto mais sutil, mais leve, que pode se desprender do corpo físico.
É esse corpo sutil que seria o protagonista da viagem astral. Essa tradição nos convida a refletir. Se realmente existe um corpo além da carne, então nossas experiências não se limitam à biologia. A vida ganha novas dimensões, e a morte perde parte de seu peso de mistério. A ideia de corpo sutil, portanto, não é apenas uma curiosidade esotérica, mas uma chave para compreender nossa existência de forma mais ampla e espiritual. E você, já havia ouvido falar sobre o corpo sutil? Acha que ele existe? Ou que tudo não passa de metáfora? Escreva nos comentários, vou adorar saber sua visão. E se o conteúdo está expandindo sua percepção, não esqueça de curtir o vídeo. Experiências fora do corpo, entre relatos e ciência. As experiências fora do corpo, conhecidas também como projeções astrais, desdobramentos ou OBE, Out of Body Experiences, sempre foram relatadas por pessoas ao longo da história. Desde xamãs e místicos até indivíduos comuns que, em momentos de crise ou espontaneamente, descrevem a sensação de se ver de fora do próprio corpo. Na literatura espiritual, esses relatos costumam incluir a percepção de flutuar acima do corpo físico, atravessar paredes, viajar para lugares distantes ou mesmo visitar outros planos da realidade. Muitas tradições interpretam essas experiências como uma prova da existência da alma e da sobrevivência após a morte. Do ponto de vista científico, as explicações são mais cautelosas. Pesquisas em neurologia apontam que certas áreas do cérebro, quando estimuladas, podem gerar sensações muito semelhantes a uma projeção astral, como flutuar ou deslocar-se no espaço. Isso sugere que parte da experiência pode estar ligada a mecanismos da consciência e da percepção. No entanto, há relatos que desafiam explicações puramente neurológicas. Pessoas em estados de quase morte, por exemplo, descrevem com detalhes conversas ou procedimentos médicos que ocorreram enquanto estavam inconscientes. Outros relatam visitas a lugares distantes e depois confirmam informações que não poderiam ter acessado de forma comum. Esses relatos colocam em diálogo ciência e espiritualidade. De um lado, temos a investigação das bases neurológicas da consciência. De outro, a vivência subjetiva e transformadora daqueles que experimentam a saída do corpo. Independentemente da explicação, o fato é que essas experiências deixam marcas profundas. Muitas vezes quem as vive relata a perda do medo da morte, maior compaixão e uma busca mais intensa por sentido na vida. A grande questão não é apenas se a experiência fora do corpo é real ou ilusória, mas o que ela desperta em quem a vive. Ela nos convida a repensar os limites da consciência e a considerar que, talvez, a vida seja muito mais ampla do que aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. E você? Acredita que as experiências fora do corpo são reais ou acha que tudo pode ser explicado pela ciência? Compartilhe sua opinião nos comentários, esse diálogo é muito importante. E não se esqueça de deixar o like para que este vídeo chegue a mais buscadores como você. Técnicas para induzir a viagem astral. Ao longo das tradições espirituais e também em práticas modernas, surgiram diferentes técnicas para facilitar a experiência da viagem astral. Todas têm um elemento em comum: exigem disciplina, paciência e um estado de consciência expandida. A ideia não é forçar a saída do corpo, mas criar condições para que a consciência possa se desprender suavemente da matéria. Uma das técnicas mais conhecidas é a da relaxação profunda. Ela envolve deitar-se em posição confortável, fechar os olhos e gradualmente relaxar cada parte do corpo, dos pés até a cabeça. O objetivo é chegar a um estado de imobilidade física enquanto a mente permanece desperta. Muitas pessoas relatam que, nesse estado, sentem vibrações, zumbidos ou a sensação de flutuar. Outra prática é a chamada técnica da corda. Nela, a pessoa visualiza uma corda imaginária suspensa sobre seu corpo e se concentra em subir por ela com a mente. Essa visualização ajuda a criar a sensação de desprendimento, como se a consciência fosse puxada para fora do corpo físico. Também existem métodos baseados em sons binaurais ou frequências específicas que auxiliam a induzir estados alterados de consciência. O som pode ajudar a desacelerar a mente, facilitando a entrada em ondas cerebrais associadas ao sono profundo e ao transe. Além disso,
Práticas de meditação e respiração consciente são fundamentais. Aprender a aquietar os pensamentos e manter o foco interno é um dos requisitos básicos para qualquer experiência espiritual profunda. Alguns praticantes combinam isso com mantras ou orações, criando um ambiente energético mais propício à projeção. É importante destacar que essas técnicas não funcionam de maneira imediata. Muitas vezes, a pessoa precisa tentar várias vezes, treinando a mente para não adormecer completamente e nem permanecer desperta demais. É um equilíbrio delicado, mas que com constância pode abrir portas para experiências impressionantes. Vale lembrar também que a intenção é crucial. A viagem astral não deve ser vista como entretenimento, mas como uma oportunidade de autoconhecimento e expansão espiritual. Quando guiada por propósito elevado, a prática tende a trazer mais clareza, proteção e aprendizado. Você já tentou alguma dessas técnicas? Compartilhe nos comentários a sua experiência ou suas dúvidas, para que possamos trocar aprendizados juntos. E aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde os próximos conteúdos sobre os mistérios da consciência. O que revelam as viagens astrais? Os relatos de viagens astrais costumam revelar muito mais do que simples deslocamentos fora do corpo. Eles trazem mensagens sobre a natureza da consciência, a realidade espiritual e o destino da alma. Uma das revelações mais recorrentes é a de que somos mais do que o corpo físico. Ao experimentar a sensação de flutuar, atravessar paredes ou se deslocar a grandes distâncias sem esforço, o indivíduo percebe que sua essência não está limitada pela matéria. Isso reforça a ideia de que a consciência é independente do corpo, apontando para a existência da alma. Muitos também relatam encontros com seres de luz, guias espirituais ou entes queridos já falecidos. Essas experiências fortalecem a noção de que existe uma continuidade da vida após a morte e que a dimensão espiritual é habitada por inteligências amorosas e orientadoras. Outro aspecto revelado é a visão de mundos sutis, planos diferentes do material, descritos em diversas tradições espirituais. Alguns experimentadores falam de cidades luminosas, templos de aprendizado e espaços onde a alma se reconhece como parte de uma realidade maior. Além disso, há quem utilize a viagem astral como um caminho de autoconhecimento. Ao observar a si mesmo fora do corpo, muitas pessoas relatam compreender melhor suas emoções, padrões mentais e até processos de cura interior. É como se a distância física oferecesse clareza espiritual. Essas experiências também costumam despertar um senso de unidade com o todo. Muitos relatam uma sensação de expansão ilimitada, como se a consciência se dissolvesse em algo maior, uma presença universal. Essa vivência é profundamente transformadora, trazendo mais compaixão, desapego e fé. Porém, é importante lembrar que cada viagem astral é única. Algumas são breves, quase oníricas, enquanto outras carregam detalhes vívidos e marcantes. O que todas têm em comum é o potencial de ampliar a visão que temos da vida e do propósito humano. Cuidados e proteções nas viagens astrais. Assim como em qualquer prática espiritual profunda, as viagens astrais pedem preparação, consciência e responsabilidade. Embora possam trazer revelações e experiências de expansão, também envolvem riscos quando não se está devidamente centrado ou protegido. Por isso, muitas tradições oferecem ensinamentos sobre como se preparar e cuidar desse processo. O primeiro cuidado essencial é o estado interior. Realizar práticas de projeção em momentos de desequilíbrio emocional, medo ou ansiedade pode abrir espaço para experiências confusas ou até mesmo desagradáveis. Por isso, recomenda-se sempre entrar nesse estado a partir de uma base de serenidade, confiança e clareza mental. Outro ponto importante é a proteção energética. Muitas tradições espirituais sugerem rituais simples antes da prática, como visualizar-se envolto por uma luz protetora, recitar mantras ou orações, ou até mesmo acender uma vela e pedir auxílio aos guias espirituais. Esses gestos simbólicos fortalecem o campo energético e mantêm a experiência dentro de uma esfera de segurança. Há também o cuidado com o ambiente físico. Um local silencioso, limpo e tranquilo
favorece não apenas a concentração, mas também o alinhamento energético. Alguns praticantes gostam de purificar o espaço com incenso, sons sutis ou cristais, criando uma atmosfera que inspira confiança e recolhimento. Outro aspecto relevante é a intenção. Ao se preparar para uma viagem astral, ter clareza sobre o propósito da experiência ajuda a direcionar a consciência e evita dispersões. Pode ser um pedido por aprendizado, cura, encontro com guias ou simplesmente o desejo de expandir a percepção. Quanto mais clara for a intenção, mais harmônica tende a ser a experiência. Também é fundamental lembrar do retorno consciente. Ao perceber que a experiência terminou ou que o corpo chama de volta, deve-se retornar suavemente respirando fundo e agradecendo pela vivência. Essa atitude garante que a pessoa volte ao corpo físico com equilíbrio e sem a sensação de fragmentação ou cansaço. Por fim, é sempre valioso anotar a experiência em um diário. O registro escrito ou falado ajuda a organizar as percepções, fortalece a memória espiritual e cria um mapa pessoal das próprias vivências, servindo como guia para experiências futuras. Em resumo, os cuidados e proteções não são limitações, mas sim portas de segurança que garantem que a jornada seja enriquecedora, transformadora e conduzida por energias elevadas. E você? Já tem algum ritual ou prática de proteção antes de se conectar com dimensões espirituais? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros buscadores no caminho. A viagem da consciência. O que as tradições nos ensinam. Desde tempos imemoriais, diferentes culturas têm falado sobre a possibilidade da alma ou da consciência transcender os limites do corpo físico. As tradições são diversas, mas todas apontam para um mistério comum. O ser humano não está limitado ao plano material e pode acessar realidades invisíveis. Na Índia antiga, os Vedas e os Upanishads já descreviam estados de consciência onde o ser se expandia além do corpo. O yoga e as práticas de meditação profunda falavam da experiência de samadhi, um estado em que o praticante percebia sua unidade com o todo. Já no budismo tibetano, encontramos instruções detalhadas no chamado Livro Tibetano dos Mortos, que descreve a jornada da consciência após a morte, mas que também serve como guia para experiências fora do corpo ainda em vida. Entre os povos xamânicos, a viagem da consciência é central. O xamã é aquele que atravessa mundos, que viaja em espírito para buscar cura, conhecimento ou orientação. Essas jornadas são feitas com cantos, tambores e rituais que induzem estados alterados de percepção, permitindo ao xamã caminhar pelas dimensões invisíveis e trazer mensagens de sabedoria para a comunidade. Nas tradições ocidentais também encontramos registros. Os místicos cristãos falavam de êxtases espirituais, como Santa Teresa d'Ávila, que descreveu momentos de elevação da alma em que se sentia transportada para realidades divinas. Já no hermetismo e na alquimia, havia a compreensão de que o ser humano possuía veículos sutis capazes de atravessar diferentes planos de existência. No espiritismo, surgido no século XIX, a viagem da consciência é interpretada como projeção espiritual ou desdobramento, uma habilidade que todos possuem em maior ou menor grau, mas que pode ser desenvolvida de maneira consciente. Kardec e outros estudiosos descrevem como o espírito pode desprender-se parcialmente do corpo durante o sono, vivenciando experiências no plano espiritual. Esses relatos, vindos de culturas e épocas diferentes, parecem convergir para um ponto: a consciência não é prisioneira da matéria. Ela é viajante, exploradora e, em essência, infinita. As tradições apenas oferecem diferentes mapas, linguagens e símbolos para descrever um mesmo fenômeno universal. Ao olhar para esse conjunto, percebemos que a viagem da consciência não é uma fantasia ou uma curiosidade, mas uma parte profunda da natureza humana. Ela revela nosso chamado para expandir, para recordar que somos mais do que um corpo e que nosso destino se desenrola em múltiplas dimensões. E você? Já explorou alguma dessas tradições ou sente afinidade com alguma em especial? Deixe nos comentários, será inspirador ver quais caminhos ressoam mais com você. A jornada interior.
O que as viagens astrais revelam sobre nós mesmos? Muito além de uma experiência mística ou curiosa, as viagens astrais e as experiências fora do corpo carregam um propósito profundo. Elas nos ensinam sobre quem realmente somos. Cada desdobramento, cada momento em que a consciência ultrapassa os limites físicos, nos mostra que não somos apenas carne e ossos, mas essência, espírito em movimento. Muitos relatos descrevem que, ao sair do corpo, a primeira sensação é a leveza, um alívio da densidade física, como se estivéssemos lembrando da nossa verdadeira natureza. É nesse estado que percebemos com clareza que somos consciência, somos presença e que o corpo é apenas um veículo temporário. Essa percepção por si só já transforma a forma como vivemos. Apegos materiais se tornam menos intensos, medos começam a perder força e o sentido da vida passa a se enraizar em algo muito mais amplo. Outro aspecto revelador é a forma como essas experiências nos conectam ao invisível que sempre nos rodeia. Muitos descrevem encontros com guias espirituais, familiares desencarnados ou seres de luz. Esses encontros nos recordam que não estamos sozinhos. Estamos inseridos em uma rede de apoio invisível que nos guia e fortalece, mesmo quando não conseguimos perceber em vigília. Há também a revelação das emoções e pensamentos ocultos. Durante uma viagem astral, nossa mente subconsciente pode se manifestar com símbolos, paisagens ou situações que representam partes de nós mesmos ainda não integradas. É como se o mundo astral fosse um espelho vivo do nosso interior. Por isso, ao interpretar essas experiências, não estamos apenas explorando dimensões externas, mas também penetrando nos recantos mais profundos da alma. E talvez a revelação mais transformadora seja a do destino da alma. Ao experimentar, mesmo que brevemente, a liberdade de existir além do corpo físico, ganhamos uma confiança serena diante do mistério da morte. Ela deixa de ser um fim absoluto para se tornar uma transição, um retorno. A consciência percebe que é eterna, e isso dá novo sentido à vida. No fundo, cada viagem astral nos convida a olhar para dentro. O verdadeiro campo de exploração não é apenas o cosmos espiritual, mas o nosso próprio coração. Essas jornadas são como lembretes cósmicos de que nossa missão é integrar, crescer e despertar para a verdade de quem somos, viajantes do infinito. Se este tema ressoou com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem também busca compreender os mistérios da consciência. Assim, você ajuda a espalhar essa sabedoria e fortalece nossa comunidade de buscadores.